Fala galera, beleza? Aqui é o Cid, tudo tranquilo com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Pessoal, hoje, depois de muitos pedidos de alguns amigos e o pessoal nos grupos que eu participo, pedindo para explicar como eu faço a configuração de joystick genérico para que possa ser reconhecido em qualquer jogo de computador que tenha suporte, hoje eu vou passar o tutorial para vocês. Primeiramente, eu quero explicar para vocês uma coisa que nem todo mundo sabe. Existem duas formas de entradas de controle no sistema Windows, sendo a mais antiga a D-Input ou Direct Input e a mais nova que é a X-Input. A Direct Input, que é a mais antiga, normalmente é encontrada em jogos mais antigos ou em emuladores. Com ela você pode conectar qualquer controle USB e ele automaticamente vai ser reconhecido. Funciona muito bem com a maioria dos controles que são imitações de controle DualShock, os controles de PlayStation. Já a X-Input é o método de entrada mais moderno, inclusive é o método nativo de controles Xbox. Então, se você tem um controle de Xbox, qualquer versão de Xbox, ele nativamente vai ser reconhecido. No entanto, se você tem controles com entrada Direct Input, será necessário que você utilize algum programa que faça essa conversão de sinal. Então, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês dois métodos para que você possa utilizar. Galera, não esquecendo que caso você goste desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Manda para aquele seu amigo que está precisando configurar um controle de videogame, ter um controle genérico e que os videogames não reconhecem, para que ele possa configurar o controle dele. O meu controle é um controle genérico, modelo T3, que eu vou deixar na tela agora. Ele foi comprado na Gearbest há cerca de 5 anos atrás, funciona muito bem até hoje. Ele tem 3 formas de utilização: por cabo USB, pelo Bluetooth, pelo Dongle. O pessoal também me pergunta bastante sobre as configurações desse meu Windows. Pessoal, esse visual não é o Windows 11 e nem quis imitar, eu já utilizo assim há cerca de meses, mesmo antes de saber que o Windows 11 seria lançado e que teria esse visual com os menus centralizados. Eu gosto de utilizar meus aplicativos dessa forma. Esse programa que está sendo utilizado é o Waymeter. Ele possui alguns widgets e outras configurações que você pode colocar na tela. Eu preferi deixar uma tela mais clean e aqui embaixo eu tenho essa barrinha que é uma Wave. Tendo dito essas informações, vamos para o tutorial. Um dos métodos que será utilizado, eu já deixei uma janela de internet aqui aberta. Você vai precisar por X360CE, que é o Xbox 360 Controle Emulator. Ele vai imitar o X-Input, que é o método de configuração de controles de Xbox. Dessa forma você vai conseguir jogar os seus jogos de forma meio que nativa, utilizando este programa. Então temos aqui o site dele com algumas imagens, alguns prints e as suas versões. A mais recente já tem dentro de um único executável a versão 32 e 64 bits. Download for all gamers. Já as versões mais antigas são separadas de acordo com a versão 64 e 32. Se você pegar uma versão mais antiga e jogar dentro de um aplicativo que seja só 64, ele vai informar durante a execução que é para você baixar a outra versão. Fique tranquilo. Ele vem com esse arquivo zipado. Você vai precisar do WinRAR, o WinZip ou algum da sua preferência para descompactá-lo. Eu vou pegar aqui um jogo. Esse jogo ele é by Jack Sparrow, se é que você me entende, porque eu não vou abrir jogos da Steam e da Epic. Eu não quero colocar minhas contas em risco. Por que eu digo isso? Não é que o aplicativo não seja seguro, porém existem jogos que reconhecem o aplicativo como uma espécie de hacker e você pode ter a sua conta banida. Caso você vá utilizar algum desses jogos, faça por conta e risco. Executando o aplicativo como administrador, dou as permissões, ele vai abrir essa tela. De cara ele vai abrir uma configuração pedindo para você criar a DLL. É só ir em Create. Ele vai baixar automaticamente a DLL, é um processo muito rápido. Ele vai fazer uma pesquisa automática, ele lê o executável do jogo para identificar qual é o jogo e baixar, de acordo com essa informação, as configurações de controle correta. Ele reconheceu ali meu controle, que é o PS3 PC Gamepad. Ele pesquisa pelo jogo e tenta baixar as configurações. Nesse caso aqui ele deu um erro, não conseguiu configurá-lo automaticamente.
Mas não tem problema, existem alguns métodos de configuração que eu vou mostrar para vocês, desde o mais difícil, mas que pode ser necessário, até os mais comuns e mais tranquilos. Para que você possa ver o seu controle, você pode aqui no menu iniciar, pesquisar joystick. Você pode pesquisar joystick. Ele reconheceu ali, PS3 Gamepad. Se você ir em propriedades, você vai ver que o controle foi reconhecido. Então você pode movimentar os botões, analógico, da direita, da esquerda. Pode mover os direcionais, pode mover qualquer botão. Que você vai ver que ele vai sinalizar na tela que está funcionando. Essa tela inclusive será importante para que você faça a configuração em alguns métodos. Então mantenha ela aberta. É só dar OK nessa tela e prosseguir com a configuração. Um dos métodos é você saber quais são os botões e associá-los. Então ali ele está me pedindo o trigger, que é o botão do gatilho da esquerda, que corresponde ao L2 para PlayStation. E você vai ter que configurá-la. Porém, o controle é configurado com números por botões. Então você vai voltar lá naquela tela que eu te mostrar para vocês, precisa joystick, vai em propriedades. E com essa tela aberta, deixa eu só organizar aqui para ficar mais fácil. Com essa tela aberta, você vai conseguir verificar qual é cada botão. Então eu vou aqui no trigger. Eu quero configurar ali o meu L2. Eu volto nessa tela, essa tela tem que estar selecionada e vou pressionar. Ele identificou ali o número. Eu vou ali em button e configuro o número 7, que é o meu gatilho. Vamos prosseguir então com a configuração. Eu quero agora o bumper, que é o botão que corresponde ao L1, né, o superior. Esse botão aqui em cima. Então eu vou retornar agora lá na outra tela, selecionar ela e pressionar o botão no meu controle. Dessa forma, a numeração que acendeu eu identifico qual é ele. Selecionei a tela, pressionei, ele identificou ali o botão 5, vou lá em button, coloco o número 5. Automaticamente o meu controle já fica habilitado. Estou pressionando as teclas e você vê ali, ó, piscando em verde, que ele já foi reconhecido. Então, para configurar é só seguir esse passo a passo para todos os botões. Para configurar os axes, que são os analógicos, é um pouquinho mais complicado. Repare que na outra tela eu tenho só eixo X, Y e Z. Aqui, no entanto, eu tenho axis de 1 a 6 e diversas outras informações. Eu não consigo identificar quem é o axis 1 e o axis 2. Então esse método fica um pouco complicado para que você, dentre todas essas informações, acerte quem é o eixo X, quem é o eixo Y, para que você não fique invertido, como por exemplo, empurrar o botão para a direita e ele acaba indo para trás ou para frente. No entanto, existem outros métodos de configuração que você pode utilizar aqui, e um dos métodos eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou dar um clear aqui, que é para resetar as configurações, e agora eu vou mostrar outro método para vocês, que é a autoconfiguração. Só pressionar Auto, dá sim, e ele vai reconhecer as configurações. No entanto, alguns botões podem não funcionar corretamente. Você verifica aqui o meu analógico da esquerda está funcionando bem, e o que eu falei ali para vocês, ó, o meu analógico, o eixo X, corresponde ao axis 1 e o eixo Y ao axis 2. No entanto, poderia não ter funcionado. Verifique agora que meus botões estão invertidos. Estou pressionando o B e ele está pressionando o A. O meu botão A é o 3 e o meu botão B é o 2, ele está invertido. Então eu vou trocar aqui. Botão B 2 e botão A o 3. Agora eu estou pressionando o A, mas ele está reconhecendo B. Então eu vou alterar. Caso eu não saiba essa informação, é só voltar na outra tela, selecionar ela, pressionar o botão correspondente e ela vai me mostrar a numeração. Lembrando, eu fiz a configuração automática, mas alguns botões ficaram invertidos. Então é necessário que você faça o teste para fazer a correção. Observe que agora o meu botão X e Y também estão invertidos. Eu vou limpar novamente as configurações só para mostrar para vocês outro método de fazer essa configuração. O outro método de você fazer essa configuração, caso você não reconheça as teclas, é gravando-as. Você indo aqui nas opções, a opção Record. É só pressioná-la. Pressionar, ele vai mostrar a tecla que quer que você pressione e você vai pressionar a tecla que você gostaria que faça aquela função. Então coloquei aqui o L2, o L1. Agora ele está mostrando o Back ou Select, para quem usa o controle de PlayStation. Agora o Start, pressiona a tecla. Assim que eu pressiono ele para de piscar. Enquanto ele está piscando vermelho, porque ele está guardando o comando das configurações.
Feitas essas configurações, testo todos os botões, analógico, cima, baixo, botão do meio, os gatilhos, os bumpers, os botões de funções, direcionais, tá tudo ok. Tem que dar um save para que ele salve essa configuração. Eu tenho aqui a opção de configurar o botão do meio com a função Home, dou um save para que ele mantenha as configurações e pronto, é só fechar. Esse programa não é necessário que ele esteja aberto para reconhecer. Basta que eu salve as configurações dele na pasta do jogo e ele já está pronto para uso. No entanto, existe um detalhe. Caso você vá utilizar em games que tem conta, que tem verificação de anti-cheat, tenha cuidado. Ele pode ser reconhecido como um hacker e acabar banindo a sua conta. Então não coloque sua conta de jogos em risco. Só utilize ele em aplicativos que você saiba que não tem risco. Eu já utilizei no GTA na versão da Epic, certo? Não tive problemas. Inclusive usava ele no GTA no modo história. Já usei também no online. Não tive dor de cabeça. Utilize por sua conta e risco. Mas para que não haja conflito, eu vou até a pasta. Vou selecionar os arquivos correspondentes. Caso eu queira desinstalar, são esses 3 arquivos. Que é o executável, o x360c.ini e essa xinput.dll. Outra observação. Esse método também pode causar problemas. Se eu após fazer essa instalação, se o jogo não abrir mais ou ficar fechando sozinho, apague esses arquivos. Essa DLL em alguns jogos causa conflito. Utilizamos agora o método xoutpunch. É só pesquisá-lo na internet. Temos aqui diversos sites. Eu não sei se ele tem um site oficial, como o X360. Então nós temos aqui as opções. Você pode abrir um site desse, verificar e tentar fazer o download. Mas como eu já tenho esse arquivo aqui no meu computador, eu vou fazer o seguinte. Aliás, eu vou pegar o do meu computador mesmo. Eu tenho aqui algumas versões do Xoutput. Vou pegar essa daqui. Só abrir, ele também tem um arquivo. Porém, ele não precisa ficar na pasta do jogo. E nem recomendo. Por quê? Além do executável ter que ficar num lugar fácil que você precisa acessar sempre, porque toda vez que você precisar jogar ele tem que ficar aberto, ele vai criar alguns arquivos de configuração, que se estiver na pasta do jogo pode causar conflito. E ele tem as opções aqui, remover, editar e iniciar. Por quê? Como eu falei, esse programa precisa ficar aberto enquanto você estiver executando um jogo. Então essa é a tela de configuração e o método de configuração dele. Nessa versão é muito simples. É só clicar em configurar. Ele quer o meu eixo X do meu analógico direito. É só colocar para um lado para o outro. Ele reconhece, dá salve. Agora o eixo Y, ele tem aqui a opção inverter. Caso o direita e esquerda estejam trocados no seu controle, é só clicar em inverter. Agora ele quer o eixo Y, que é para cima e para baixo. Empurra a alavanca para cima e para baixo. Salvou, tá pronto. A mesma coisa agora só que no meu analógico direito. Aqui tem um force feedback. Caso você esteja jogando com um controle que tem a função de vibração, você escolhe ali o controle, coloca o feedback e ele vai voltar. Tem aqui a opção iniciar junto com toda vez que reconhecer o controle. Eu não deixo habilitado, mas se você quiser, toda vez que você conecta o controle no computador, a emulação começa automático. Lógico, desde que o programa esteja aberto. Aqui tem a opção configurar AL. Ela funciona da seguinte forma. Você vai iniciá-la, ele vai mostrar tecla por tecla e vai dar um tempo, aquela barrinha verde. Você vai pressionando as teclas, conforme a barrinha vai mostrando, e automaticamente ela vai ser reconhecida. Esse é o método mais prático, mais ágil, mas caso você queira fazer tecla por tecla ou alguma configuração extra, fique à vontade. Eu estou mostrando aqui todas as possibilidades de configuração que tem em cada programa. É só aguardar, você faz o que ele pede. Fez, não precisa pressionar mais nada. Se você pressionar outra tecla durante essa configuração pode dar errado e uma tecla ficar associada a uma outra função. Então pressione a tecla, espera aquela barrinha verde ser completada e ele pular para a próxima tecla. Pronto, feito tudo isso, está configurado, está pronto. É só fechar essa tela e está pronto para ser utilizado. Agora mostrando aqui, ó, toda vez que eu uso o meu gamepad, ele reconhece em cima qual é o dispositivo e embaixo qual a configuração que ele está respondendo. Se eu configurar um outro controle aqui para o teclado, ele vai mostrar uma outra cor mostrando que é o teclado. Salvei a configuração e dou Start.
Lembrando que esse programa tem que ficar aberto durante a execução dos jogos. Se você for utilizar esse método, ele é o mais assertivo, ele é o que funciona, eu posso dizer que 100% dos jogos, porque ele funciona da seguinte forma. Observe que nesse momento eu tenho um controle de Xbox e o meu controle conectado. Só que na verdade eu não tenho um de Xbox. O que ele faz é simular, né, ele faz uma conversão de que o meu controle se tornou um de Xbox. Toda vez que você dá Start ali, você vai ouvir um barulho do Windows, indicando que aquele programa foi iniciado. Então você vai ouvir um barulho de conectando um controle, um dispositivo novo do Windows. Deixa ele iniciado. Toda vez que você for iniciar um jogo, ele precisa estar aberto. Então por isso que eu disse que ele tem que ficar numa pasta de fácil acesso. Lembrando que eu não fiz testes no outro programa, porque no jogo que eu quero testar ele não funciona. E eu não estou com muitos jogos no momento para testes. E agora ele funciona em qualquer jogo que tenha reconhecimento AX Output, ou seja, games que suportem controle do Xbox. O que é muito comum nos jogos. Praticamente todo jogo que é lançado agora que dá suporte a joystick já tem automaticamente o reconhecimento X Input, que é o método novo. Esse game Biomutant ou Biomutant é um game legal, é um game lançamento de 2021. Ele é um game que conta muito da história do que aconteceu na história do jogo. E é um game muito focado também no mundo, né, nos personagens, na ambientação. Ele tem um gráfico muito bonito. Então ele é muito para você prestar atenção nos gráficos e na historinha que é contada. Então ele tem muitas cutscenes, muitos diálogos. E que é interessante você prestar atenção para zerar o game e tudo mais. Então tá aqui a cutscene, observe que eu pressiono alguma tecla do controle e já reconhece ali o Start para pular. Ou seja, o controle já foi reconhecido. Eu cortei aqui a cutscene, isso não é um teste desse jogo, tá bom? Caso vocês queiram testes nele na configuração do meu PC, eu posso trazer um outro vídeo falando sobre as peças do PC e sobre como o game funciona. Então aqui para iniciar, observe que aqui através do controle eu já consigo movimentar as setinhas ali nas configurações. Infelizmente o áudio não foi captado. Inclusive, esse tutorial eu estou tendo que narrar, porque eu já tinha gravado ele completo e não sei porque não captou a voz, nem áudio do jogo, nem nada. A imagem do game não está muito legal, mas aqui eu já consigo mover a câmera. O game não sei porque não foi captado com a qualidade boa mesmo. E até porque esse game também ele tá de resolução dinâmica, ou seja, ela muda de acordo com a movimentação na tela para manter uma taxa de quadros a 60 frames. Eu travei a 60. Então aqui botão de pular, de esquivar, esquivo, pulo no A, esquivo no B. Aqui o botão para bater com a arma que esteja na mão. Agora eu tô com punho, mas tem também espada. Procurar aqui o botão de atirar. Aí ele atira no trigger, no gatilho da direita, que é o R2. Aqui tem um botão de mirar. Deixa eu ver aqui o que mais, porque eu ainda não joguei ele com controle. Esse game é muito legal, eu tava jogando ele ontem. Pretendo aí continuar jogando ele. E aqui é o botão das habilidades. Então eu pressiono aqui o botão. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse tutorial tenha ajudado vocês. Espero que vocês se divirtam. E se eu te ajudei, deixa um like. Fiquem com Deus. Até a próxima.